Bom, vamos então nós entrarmos no estudo bíblico dessa noite. Os irmãos lembram do que nós estamos falando? Ai, meu... Nós estamos falando sobre o quê, irmãos? Mas o que é o propósito? É o quê? Vivendo com propósito. Você lembra como nós começamos semana passada? Porque você existe. E nós, então, baseado nessa afirmação, nós falamos que nós existimos em Deus. Então, tudo começa em Deus. Falamos que o nosso propósito está ligado em Deus. Lembra que eu falei para os irmãos para a gente cantar até uma musiquinha? Que nós não somos o foco, nós não somos o foco, nós não somos o foco. Porque o nosso foco, o foco não deve estar em nós. O foco precisa estar em Deus. E de que se eu tenho um propósito, esse propósito começa em Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos antes de entrarmos no estudo bíblico dessa noite. Os irmãos acham de que só no Rio de Janeiro, não estou falando do mundo inteiro não, mas no Rio de Janeiro, existe um percentual de pessoas que não se acham bonitas e não se valorizam, sim ou não? O que os irmãos acham? Aqui dentro do plenário hoje, alguém já se olhou e falou assim, olha, não dá para mim, eu estou muito ruinzinho. Já se olhou e falou assim, rapaz, como que eu cheguei nessa situação toda? E aí, que quando você ora e que você acha que você não está bem, né? E de repente, existe questão da saúde que a gente tem que buscar, tem que tratar. Mas o que isso causa em nós? Uma baixa autoestima. E aí, quando nós ficamos com essa baixa autoestima, a gente vai começar a ficar depressivo, ansioso, triste, chateado, entristecido. E aí vai começar a se olhar e falar assim, não quero mais sair, não quero mais viver, não quero mais ver ninguém, porque não há mais jeito para mim. Querido, hoje nós vamos então falar sobre isso. Você não é um acidente. Pastor, eu achei que os meus pais, quando eram mais novos, cometeram um erro. E aí, nesse erro, nasceu eu. Bom, se você acha que seus pais cometeram um erro quando eles eram jovens, adolescentes, e você saiu de um erro e você se acha um erro, então eu quero acabar com esse pensamento hoje. Não existe um erro na sua vida. O papai e a mamãe, eles podem ter sido precipitados, mas você não é um acidente. Antes dos seus pais pensarem em ter você, ou de que aquilo que eles fizeram gerou você, Deus já havia pensado em você e como você seria hoje, nesse momento aqui nesse lugar. Por isso a gente precisa começar a compreender isso. Nós não somos acidente, nós somos propósito de Deus preparado na eternidade. E isso faz toda a diferença, irmãos, quando nós compreendemos quem nós somos em Deus. E em Deus nós somos um propósito e não um acidente. Então você, talvez como mãe aqui, como pai, já até usou esse termo para o seu filho. Meu filho, você foi um acidente, foi um escorregão. Não foi. O seu filho, ele é um propósito de Deus. Nunca mais diga que seu filho foi um acidente. Eu escutei a mensagem de domingo agora à noite, que o Derek ministrou aqui, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato dele ter dito de que existem palavras que elas são ditas e que elas ferem ao ponto daquilo ficar guardado na alma do ser humano. E você dizer que o seu filho é um acidente, que a sua filha é um erro, que não presta, querido, isso causa feridas na alma dessa pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado e compreender então nessa noite essa realidade que nós não somos um acidente. Isaías 44, 2a diz para nós: eu sou o seu Criador, você está sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Olha, irmãos, o que Deus está dizendo? De que antes do nascimento,
ele já estava, Isaías nesse contexto, já estava sobre o cuidado de Deus. Então, antes de nós nascermos, Deus já está cuidando de nós. Deus não cuida de você, querido, só enquanto você está aqui. Deus já cuidava de você antes de você nascer. É maravilhoso percebermos nessa noite de que nós temos um Deus que sempre cuidou de nós até antes de nós nascermos. E é isso que esse texto traz para nós como compreensão. Deixa eu fazer uma pergunta importante antes da gente entrar no próximo slide. Os irmãos sabem quantos ossos nós temos no corpo humano? Tirando o Derek lá atrás, professor de educação física aqui também, ou quem é da área da saúde aí, irmã Solange, eu vi ela, não sabe, não sabe. Quantos ossos nós temos no corpo humano? Irmãos, só na nossa mão, sabe quantos ossos nós temos na mão? Os irmãos sabem, 206, os irmãos, 312, depende de como você nasceu, né? Agora deixa eu perguntar, e sobre a musculatura do seu corpo? Você sabe que cada musculatura do seu corpo tem um nome, e você sabe quais são os nomes dessa musculatura? Irmãos, Deus, quando formou o ser humano, Ele formou uma máquina perfeita. Coloca para mim, por favor. Olha, vamos olhar essa anatomia ali do lado ali, olha. Perceba de que cada estrutura óssea, ela tem um nome, e cada musculatura, seja ela da menor das menores, ela tem um nome e uma função, ela não está ali à toa. Não existe aqui, nesse ser ali criado, um acidente. Existe um propósito, um planejamento, algo elaborado. E só Deus na eternidade teria a capacidade de planejar algo tão perfeito quanto o ser humano. Você é uma máquina perfeita, criada por um Deus perfeito. E eu quero já destacar aqui algo importante, de que no estudo bíblico dessa noite, eu não quero levantar uma bandeira de que você é o menino dos olhos de Deus, de que você é a menina dos olhos de Deus, de que você é o que faz Jesus chorar. Não quero levantar essa bandeira aí mentirosa. Mas eu quero dizer para você de que o Deus que é perfeito criou coisas perfeitas, e você é perfeito porque Deus te criou. Se não fosse o Senhor criando você, você nem teria existido, porque não teria como. Só Deus faz algo perfeito. Então, o que ele determinou? Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo. Pastor, então eu fico mais cheinho porque Deus determinou isso. Eu sou mais magrinho porque Deus determinou isso. Eu sou mais altinho porque Deus determinou isso. Mais baixinho porque Deus determinou. Querido, você é o que Deus determinou que você fosse. Poxa, pastor, mas eu queria ser tanto aquela modelo lá que ela anda desfilando, quase uma talpa de passar. Você é o que Deus determinou que você fosse. O que você faz, querido? Agradece, fala: Senhor, obrigado porque eu sou a melhor obra-prima que o Senhor criou. É isso. Essa baixa autoestima que muitas vezes nos alcança é porque nós não trazemos a explicação correta de que nós somos aquilo que Deus quis que nós fôssemos. De que nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é perfeito e da maneira como Ele fez você é perfeito. Aí tem algumas pessoas que tentam mexer em muitas partes do corpo. Aí faz uma coisa aqui, faz uma coisa... Eu não tenho nada contra isso, irmão. Se você quiser melhorar, tenta aí. Mas quanta gente tenta fazer tantas coisas e acaba perdendo a vida. Porque quer chegar em um padrão de beleza que é o padrão que a sociedade dita de que isso é a perfeição. Querido, a perfeição está em saber de que Deus é perfeito e Ele nos criou. Agora, se você percebe-se de que Deus te criou perfeito e existem situações de que você não cuidou, então corra atrás e cuide-se. Já viu uma Ferrari, irmãos? Quem já andou de Ferrari aqui? Ninguém, né? Irmão, glória a Deus, hein? Deus seja louvado pela vida do irmão, andar de Ferrari.
um carrão bonito. Agora, os irmãos acham que uma Ferrari, ela não precisa de manutenção? Tem que ter. O Fusquinha do irmão Geraldo aqui do lado aqui. Tem que ter manutenção. Às vezes ele leva para trocar o óleo, sim ou não? É. O seu carro que você tem, às vezes ele precisa de quê? Manutenção. Por que a gente, como ser humano, não vai ter manutenção também? Tem horas que a gente precisa abastecer, trocar o pneu, né? Tem hora que a gente tem que dar uma lavada, limpar tudo, para podermos continuar caminhando. Então, a certeza que a gente precisa ter nesse momento é de que nós somos exatamente o que Deus quis que nós fôssemos. Nós não somos acidente. Um acidente não faz isso, querido. Uma realidade dessa aí, de que o mundo surgiu do nada, do Big Bang, isso não cria essa perfeição que é o ser humano. Agora, olha para essa realidade esquelética ali e perceba de que um dia você vai voltar a ficar igual aquilo ali. Tem uns que já estão ficando, né? Tão magrinho que está o bichinho. Esqueleto. A gente precisa se cuidar, mas perceber de que nós já somos o que Deus determinou que nós fôssemos. Então não deixa a baixa autoestima ou o padrão de que o mundo dita lá fora dizer que você está fora do que Deus planejou para você. Você é bonito demais, meu irmão. Você é bonita demais. Fique feliz porque o Deus da perfeição criou coisas boas e você é algo bom que Deus criou. Então comece a se olhar e falar assim: Senhor, o Senhor caprichou quando o Senhor me fez, hein? Muito obrigado, porque eu sou um projeto e não sou um erro. Olha lá, Salmo 139, 15, o que diz para nós ali? Vamos ler juntos? Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vis crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante. Irmãos, que perfeição é essa? Todos os estágios da sua vida, eles foram exibidos diante de Deus. Ah, pastor, então Deus sabia que hoje, esse momento eu estaria vivendo? Sabia. Momento de luto, ou momento de luta, Deus sabia. E Ele então está trabalhando em cada situação dessa que nós estamos inseridos hoje. Deixa eu reafirmar o que eu já falei nesse início aqui do estudo bíblico de hoje. Você não é um erro, você é um projeto de Deus, querido. Se você entrou aqui nessa noite achando de que o seu corpo está errado, que as cores estão fora do lugar, de que não está nada ajustado, Deus fez tudo perfeito, da maneira como está. E tudo também com um tempo de validade. Porque na perfeição que Deus cria, Ele cria o tempo da criação e Ele cria o tempo também de que vai dar o fim disso tudo. Então a gente precisa ter essa compreensão nessa noite também. Ah, pastor, eu achei que Deus me criou para viver para sempre aqui. Não vai. Você vai viver para sempre na eternidade com Cristo no céu, se você tiver Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Deus também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. Irmãos, nós não somos iguais. Tem pessoas que têm uma personalidade mais forte, outras é mais assim, outros falam de um jeito mais, né? Fala mesmo, outro se controla, outro abraça mais, outro pede um pouco mais de distância. Deus criou você dessa forma e a gente precisa aprender a se respeitar. A gente percebe na vida de casado, por exemplo, os casais quando estão para casar, no namoro é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Por quê? Não mora debaixo do mesmo teto. Então são personalidades que são distintas. A gente vai lá, come na casa da sogra, e aí deixa a panela suja, vai para a nossa casa depois, e aí não faz nada na casa da sogra, vai embora. Mas quando casa, o negócio é o quê? É diferente. Aí você percebe de que a sua esposa, ela é tão diferente de você.
de que aquela florzinha que ela era no namoro, tem dias que ela é uma rosa espinhosa. E você coloca a mão e se machuca, fala, caraca, nem imaginei que era assim, que feria tanto. E você também, como um bom marido que você é, no namoro mostrava tantas coisas belas, não tinha chulé, aquela coisa toda. Aí casou, aí é chulé para um lado, chulé para o outro, roupa virada, nem fala da roupa íntima, como é que fica, aquele negócio difícil. Mas nós somos pessoas diferentes. Então eu quero dizer para você que está namorando aí, comece pelas diferenças e não pelas qualidades. Chama o seu namoradinho e fala assim, vem cá, o que você faz que eu não sei que você faz? E começa a perguntar, faz um checklist, para quando chegar no casamento não querer. Fala assim, pastor, não dá porque ele ronca demais a noite inteira. Não dá porque ele fala dormindo. Já fique sabendo disso antes de casar. São situações que Deus criou com cada um de maneira individual. E a nossa convivência seria muito melhor se nós soubéssemos como o outro é. E às vezes a gente não sabe como o outro é, e aí se frustra. E fica decepcionado, e mais uma vez se isola, se esconde. Mas Deus criou você com um propósito. E Deus não criou acidente, Ele criou projeto. Olha lá, Deus fez você por um motivo, isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Quantos sabem aqui o seu dia que você nasceu? Qual foi o dia que você nasceu, irmão? Fala aí. Fala aí, fala aleatório. Qual foi o dia que você nasceu? Isso. Opa, eita. Que mistério, hein? Agora vamos lá, irmãos. Fala aí para mim o dia. Qual o dia que você vai morrer? Na hora certa, no minuto certo, no dia certo, pela causa certa. Tudo certo. Irmãos, a nossa vida, ela tem um começo, ela tem um meio e aqui ela tem um fim. A morte, ela não deveria ser algo que abalasse tanta gente se nós compreendêssemos que Deus nos criou nesse projeto de começo, meio e fim. Em algum momento, o fim vai chegar para essa geração que está aqui, para nós. E se o Senhor não voltar, outra geração estará aqui. Nós precisamos compreender isso nessa noite. Dentro desse projeto que Deus cria, Ele cria tudo muito bem planejado. Para alguns, o fim é com 1 ano de vida, com meses. Para outros, com 100 anos. E Deus está agindo errado? Não, querido, é que Deus conhece todas as coisas. E dentro da sua realidade de projeto para cada vida, Ele cria com um propósito específico para cada um. Então, pastor, será que o propósito de Deus para a minha vida é eu viver até 120 anos? Se Deus quiser que você faça isso, amém. Então, a gente precisa compreender isso nessa noite. Existe um começo, um meio e o fim. Se o seu fim for hoje, querido, você cumpriu com o seu propósito? A minha pergunta é essa para você. Se o seu fim for hoje, você conseguiu compreender qual era o propósito de Deus para você e você cumpriu com ele? Ou não? Se não, fala, Senhor, ainda não, Senhor, ainda não, Senhor. Eu ainda estou descobrindo, Senhor. Ainda tem algumas coisas que eu quero fazer. Mas a gente precisa compreender isso. Todo mundo nasce, vive e um dia morre. Tá bom? Olha lá o que diz o Salmo 139, 16. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Quantos anos você tem hoje, meu irmão? 72. Tem gente com mais de 72 aí? Quantos? A idade do Joel é um suspense que eu só vou falar no dia que eu for enterrar ele.
Aí no sepultamento do Joel eu vou falar a idade dele. Eu revelo lá. Ele já não vai estar mais ali, já vai estar na eternidade. Não sei de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vai demorar. Ele está querendo fazer o meu. Olha, irmão, essa idade que você chegou hoje, Deus sabia disso. Você não chegou na idade que você tem agora porque você é um sortudo, que você se desviou da morte. Tinha um filme antigamente lá, Premonição, não sei quantos que não eram, eu não era crente, eu vi. Hoje eu não vejo mais não, porque esse filme não me deixa nem um pouco em paz. Mas assistia lá o Premonição lá, assisti todos os que podia ver. E a pessoa tentava se desviar da morte. Desviou da morte. Parecia Matrix. Tinha jeito, a morte pegava a pessoa de um jeito ou outro. Não tem como. O que você vive hoje, a idade que você tem hoje, é algo que é determinado por Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Nessa idade toda que Deus te deu, você tem usado bem os seus dias? Tem usufruído bem? Tem aproveitado a vida de maneira saudável? Porque aproveitar a vida não é ficar desesperado, vivendo de uma maneira libertinagem aí, fazendo tudo o que quer. E, maravilha, estou vivendo. Só está se destruindo. Isso. O irmão está hoje falante. Então é isso. A gente tem que desfrutar, mas saber desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. Olha lá, vamos lá. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para os propósitos dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. Quem é carioca aqui? Ih, tem muito carioca. Mas é carioca mesmo, é? Carioca. Tem gente que nasceu aqui em outro estado? Em outro país? Alguém em outro país aí? Não, né? Agora você vê, querido, o lugar em que você nasceu, Deus planejou que você nascesse naquele lugar. Coisa boa, né? E tem gente que às vezes tem vergonha da sua nacionalidade, fala assim, não vou falar de onde eu sou, não. Não, eu não preciso falar disso, não. Fala meio puxado, fala meio diferenciado, fala com sotaque diferente. Isso mostra como Deus colocou você no local exato que Ele queria que você nascesse, meu irmão. E, pastor, eu nasci lá no interiorzinho, lá que tinha uma parteira que fez o parto. Deus foi maravilhoso contigo nesse tempo. E aí usou uma parteira lá e fez o parto, e foi coisa boa. Os vizinhos correram, pegaram bacia e fizeram o parto ali. Outro nasceu dentro de uma igreja, outro nasceu dentro do ônibus. Tem gente que Deus permite que nasça dentro da van, dentro do Uber, no chão de um hospital. Inclusive, nós vamos orar pelo nascimento nessa noite da nora do nosso irmão Antônio, que ela está lá no Rocha Faria para ter neném, e até esse momento ainda não conseguiu. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar por isso. Senhor, nós estamos falando de nascimento agora, Senhor, nesse momento. E estamos dizendo aqui que o Senhor é Deus de projeto, Deus de plano, de que o Senhor não erra naquilo que o Senhor prepara. Então, Pai, toma agora essa jovem, Senhor, lá naquele local onde ela está. Senhor, em nome de Jesus, acalma o coração do Jean. Senhor, acalma o coração dessa menina, Senhor, que está lá agora. Senhor, com essa gestação quase preparada, Senhor, para ter o seu neném. Mas o Senhor é quem sabe o dia e a hora exata, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos de que sobre o Senhor está todo o controle nas tuas mãos. Então, Pai, lá naquele hospital do Rocha Faria, esteja agindo naquele lugar agora, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós cremos que se essa criança nascer hoje, é projeto teu. Se nascer amanhã, é projeto teu. Nós não sabemos qual será o momento, a hora, ou o segundo, ou o dia, mas sabemos que o Senhor está no controle dessa situação. Acalma o coração daqueles que estão, ó Pai, preocupados, porque nós sabemos de que o Senhor não erra no seu tempo. Então haja, Deus, de maneira poderosa, para que no final essa igreja e todo o povo de Deus
glorifique o teu nome, sabendo de que o Senhor está agindo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Ele tem todo um projeto preparado. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Coloca para mim aí, eu quero que você me diga essa pergunta aí, se você é bom. Qual o tamanho da terra? Não vale pesquisar agora não, hein? Qual o tamanho da terra, irmãos? Alguém saberia dizer o tamanho da terra? Oi? 384 mil quilômetros. Pesquisou aí, não, né? Sabe, né? Mais alguém? 7 o quê? 7 mares? É isso aí, vamos lá. Vamos ver o diâmetro equatorial dela? Passa para mim, olha lá. 12.756,28 quilômetros. Aumentou um pouco? Um pouquinho, hein? Aumentou um pouquinho. Agora, irmãos, passa para mim de novo que vai girar essa terra aí. Eu acho que ela gira. Vê se ela gira. Isso, olha lá, girou. Está girando. Irmãos, a terra é pequena ou ela é grande? E dentro dessa terra, Deus colocou você no lugar exato. Deus poderia ter colocado você no Afeganistão. Deus poderia ter colocado você na Coreia do Norte, ou na Coreia do Sul, ou em um dos países mais perseguidos. Deus te colocou aqui nesse lugar hoje. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quantas vezes você já agradeceu pelo lugar que Deus fez você nascer? Pela sua origem, pela sua terra. Você não nasceu no lugar errado. Tem gente que fala assim, pastor, eu nasci na família errada. Eu tinha que ter nascido na família do Neymar. Para, irmão. Para com esse negócio. Você nasceu na família certo. Da Joana com o João. Da Maria com o José. Família exata. Ah, pastor, mas a minha família não me entende. É a família certinha que Deus tinha para você. Aí, pastor, eu casei errado. Casou nada, casou certo. Então a gente precisa compreender de que em toda uma estrutura mundial, global, Deus nos colocou exatamente no lugar exato. Irmãos, quantas igrejas existem espalhadas na face da terra? Milhares. E por que você está em Parque Sueli hoje? Eu acredito de que não é apenas pelas pessoas ou porque você se identifica com a pregação, que a palavra é pregada, mas eu acredito que você está em Parque Sueli hoje porque Deus tem um propósito na sua vida em Parque Sueli. Por isso, querido, nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui pela sorte, nós estamos aqui porque o Deus do propósito nos trouxe para esse lugar. E se Ele vai querer salvar a nossa família inteira através desta comunidade local, usando ela, Ele vai fazer. Se Ele vai querer restaurar a sua vida através dessa igreja local, aqui, agindo poderosamente na sua vida, Ele vai fazer. Então você não está aqui por um acaso, você está aqui por um propósito. Então vamos continuar crendo de que Deus não erra. Olha lá, nenhum dia é perdido quando entendemos que não somos um acidente. Já viu quando a gente vive nossos dias, a gente fala assim, ai, meu dia hoje foi perdido. Olha, deu em nada o dia de hoje. Não, irmão. Não existe dia perdido quando entendemos que não somos acidente. Todo dia é um dia de propósito de Deus para a tua vida. E aí você cumpre o dia de hoje, dia 22 de maio de 2024. Meu irmão, quanta gente não está vivendo o dia de hoje e você está vivendo esse dia.
Você vai encerrar esse dia, eu creio, eu acredito nisso ainda, que você vai encerrar o dia de hoje. Então agradeça no final e fala, Senhor, obrigado, porque esse dia do ano eu vivi na tua presença. E a gente precisa continuar crendo nisso. Em janeiro de 2024, a população mundial foi estimada em 8,73 bilhões de pessoas. Quem criou todas essas pessoas, meus irmãos? O Senhor. É muita gente, e gente diferente. É muita gente com uma identidade diferente, uma digital que não é igual. Ninguém tem digital igual. Só Deus faz isso, querido. Você ainda acha que você é um acidente, querido? Dentro de 8 bilhões, você está incluso nesse número aqui. Então você não pode achar que você é obra do acaso. Você não pode achar que você está aqui à toa, de que não tem algo para ser feito na tua vida e através da sua vida. Existe um projeto e um propósito. Isso está estabelecido na eternidade. Deus então decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, se eles são bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Irmãos, é muita perfeição. Deus uniu um homem e uma mulher para pensar em criar você dali sair. Só Deus faz isso. Só Deus nos cria com um projeto e com esse planejamento. Então, Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e animais foram planejadas por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. Olha lá que diz para nós Efésios 1:4a. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Querido, antes de todo o estabelecimento da fundação da terra, Deus já estava planejando como você seria. Quem seriam os seus pais? Aí, pastor, eu odeio os meus pais. Querido, os seus pais são um projeto de Deus para você nascer. Projeto de Deus para você nascer. E nós precisamos, então, compreender essa verdade através do amor que Deus tem por nós e também que Ele tem por cada indivíduo que Ele cria. O Senhor não age de forma aleatória, Ele planeja tudo com extrema precisão. Isaías 46, 3, 4 diz: Eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Sabe, irmão, é como se fosse assim, o fabricante que criou, falando assim, gente, é minha obra. Então, quem vai cuidar disso sou eu. Ele garante que ele vai cuidar disso até o final da vida. Então, você que está aqui nessa noite é obra de Deus e Deus cuida da obra dele. Você não é um acidente, você não tem erros, você não tem problema, você não está com as coisas erradas. Você está com tudo aquilo que Deus quis que você estivesse. Porque Deus cria coisas perfeitas. E você, diante dessa criação, é perfeito em Deus também. Se não houvesse Deus, irmão, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Mas há um Deus que o fez e por uma razão, assim sua vida tem significado profundo. Você é alguém que tem um significado profundo em Deus. Nessa noite você vai sair daqui dizendo isso. Eu não sou um acidente. Eu sou um propósito de Deus. O meu casamento, a minha vida, onde eu estou, onde eu nasci, não é acidente, é propósito de Deus.
O que eu tenho passado hoje, a situação que eu estou vivendo agora, não é um acidente, é um propósito de Deus na minha vida. Porque Deus age em todas as coisas. E eu quero finalizar, e lembro que eu disse isso para os irmãos, e iremos sempre finalizar com esse pensamento aqui de reflexão, de versículo e de também uma palavra para meditarmos durante a semana. Coloca lá, olha lá. Tema para reflexão. Não sou um acidente. Lembra que semana passada eu falei para os irmãos saírem daqui e fazendo aquela reflexão. Eu não sou o foco, eu não sou o foco, eu não sou o foco. Agora você vai sair daqui dizendo, eu não sou um acidente, eu não sou um acidente, eu não sou um acidente. E você vai ficar pensando nisso durante a semana. Toda vez que surgir algo, você vai dizer, Senhor, eu não sou acidente, eu sou criação do Senhor. Você vai trazer isso à sua memória. E o versículo para nós memorizarmos essa semana, eu sou seu Criador, você está sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Então você vai memorizar esse versículo, vai guardar ele aí no seu coração e lembrar de que você está sob os cuidados de Deus. E uma pergunta para nós meditarmos. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha vida, então, que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldades de aceitar? Quais são as áreas da sua vida que está com dificuldade de aceitar, irmão? Você foi criado perfeito. Não mude o que Deus criou, né? Ah, pastor, o meu nariz é tão pontudão assim. Ele é lindo, meu irmão. Seu nariz é bonito. Ah, pastor, parece uma batatinha. É bonito demais. Né? Ah, meu cabelo, pastor, eu queria que ele fosse todo diferente. Seu cabelo é do jeito que Deus determinou que ele fosse. Então seja grato, feliz e agradecido por quem você é. Porque você foi criado por um Deus que é perfeito. E nós não somos acidente nessa geração. Que Deus nos abençoe e que nós voltemos para o nosso lar, nos enxergando como obra de Deus e não achando que nós somos um erro na sociedade. Semana que vem nós vamos continuar e nós vamos falar o que dirige a sua vida. Querido, o que será que está dirigindo a sua vida nesse tempo? Será que são as circunstâncias? Será que é o propósito de Deus? Ou será que é você? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Quero louvar a Deus pela vida dos visitantes que estão aqui conosco nesse lugar. Deus abençoe a sua vida. Se quiser retornar, fique à vontade para voltar logo mais no domingo, onde estaremos juntos, reunidos pela manhã e pela noite também. Vamos orar? Você pode se colocar em pé para nós orarmos nesse momento. Estaremos finalizando o culto dessa noite, agradecendo a Deus por aquilo que tem cantina. Hoje tem cantina. Então, quem quiser sair daqui e passar na cantina, você está convidado a passar lá. Lembrando de que hoje é conhecido como dia do abraço, não é isso? O pessoal se abraçou tanto hoje. Lá na escola as crianças estavam tão carentes, abraçando toda hora. Abraçar, eu falei, que tanto abraço é esse? Aí eu descobri que é o dia do abraço. Então, depois você sai daqui, dá pelo menos 20 abraços a quem você não deu. E abraça a pessoa e fala assim, ó, vou pagar um negócio lá na cantina para você hoje. Aproveita que é dia do abraço, paga o negócio na cantina para a pessoa, abraça ela e leva ela para ela pagar para você então. Faz alguma coisa. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Depois você vai abraçar quantos você precisar e quiser. Senhor, obrigado por esse momento que a tua igreja se reúne aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que juntos como igreja ouvimos aqui, ó Pai, o ensino, ó Pai, da tua palavra, as orientações que o Senhor deixou para nós, para que compreendêssemos de que somos obra criada pelo Senhor. Nós não somos uma obra, Senhor, indevida, não somos, ó Pai, uma obra indesejada, nós somos obras criadas pelo Deus de toda a perfeição. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Continue, Pai, abençoando cada mente aqui nesse lugar. Se existem mentes aqui, ó Deus, que achavam que as suas vidas não tinham valor, de que deveriam, ó Pai, acabar com a sua vida, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus esse pensamento suicida, Senhor. Repreendemos em nome de Jesus esse sentimento, ó Deus, essa
baixa autoestima, Deus, que tem levado essa pessoa a um pensamento de estar triste com si próprio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que vão estudar depois, que sejam alcançados por essa palavra e certos de que o Senhor nos criou com um propósito estabelecido na eternidade. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo continue, Senhor, com esta igreja que se reúne aqui neste lugar, com a igreja que está espalhada, onde houver a tua igreja, Senhor, continue sendo Senhor e dono dessa igreja. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz e que durante o restante dessa semana o Senhor continue cuidando do teu povo, como até aqui o Senhor tem cuidado. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, Deus te abençoe. Estamos encerrados.